Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, mais conhecido como Jorge Jesus. A sua carreira como treinador começou diferente de todos os outros treinadores do mundo do futebol. Jorge Jesus era jogador do Almansilense e enfrentaria o Amora, um clube pequeno de Portugal. E mesmo sendo jogador, ele comandava o time dentro de campo, gesticulava chamando a atenção de todo o seu time. E após o jogo, o diretor do Amora perguntou para Jorge Jesus se ele queria comandar o Amora. Ele falou: "Como assim? Eu sou jogador de futebol." Então o presidente disse: "Você não só jogava, mas era quem comandava o seu time." Então Jorge Jesus aceitou treinar o Amora Futebol Clube, mas muitas vezes os pagamentos não saíam como esperado. Sendo assim, Jorge Jesus trocou seus pagamentos pela construção de uma piscina na sua casa. Estreou na terceira divisão do Campeonato Português com o Amora em 1990 e acabou sendo campeão naquele mesmo ano. Quando levou o Vitória de Setúbal para a primeira divisão do Campeonato Português, o abraço que Jorge Jesus deu em seu pai repercutiu por todo o mundo, uma das cenas mais emocionantes do futebol. Os seus serviços foram chamando a atenção de toda a Europa, pois conseguiu subir times como Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, todos para a elite do futebol português. Com tanto sucesso levando times de menor expressão para a primeira divisão, Jorge Jesus começa a chamar mais atenção do que deveria. Quando subiu o Felgueiras da terceira divisão até a primeira divisão, a elite do futebol português, Jorge Jesus recebeu um convite para um estágio com Cruyff, um craque holandês que era treinador do Barcelona na época, isso em 1995. E quando Jesus voltou para Portugal, ele já voltou com ideias diferentes e aplicou todas elas na elite do futebol português no Felgueiras. O Felgueiras chegava na primeira divisão pela primeira vez e Jorge Jesus começou muito bem o campeonato e fez um primeiro turno muito bom, chamando a atenção de todos, até que os clubes começaram a entender como jogava o Felgueiras. Sendo assim, o rendimento do Felgueiras começou a cair, pois os jogadores não tinham grandes técnicas, e quando a tática começou a ser anulada, o time simplesmente caiu o rendimento, e acabou caindo para a segunda divisão novamente. Essa queda de divisão do Felgueiras foi o primeiro baque na carreira de Jorge Jesus como treinador. Fato é que após a queda, Jorge Jesus se empenhou cada vez mais e colocou em prática tudo o que aprendeu com o Cruyff. Sendo assim, no ano de 99, Jorge Jesus recebe propostas para treinar o União Leiria, time que sempre brigava para não cair em Portugal. Ficava em 16º, 13º, mas era um time de Série A, era um time de primeira divisão. E com o Jorge Jesus, o União Leiria mudou de patamar. E mesmo com jogadores de nível baixo, Jorge Jesus conseguiu levar a União Leiria à 7ª colocação, onde chamou a atenção do Belenenses. Sendo assim, Jorge Jesus foi contratado para o Belenenses, onde conseguiu ficar na 5ª colocação do Campeonato Português e chegar a uma final da Taça de Portugal. E mesmo com as limitações do seu time, Jorge Jesus impressionava taticamente. Jorge Jesus acabou ficando marcado em Portugal, não só por suas táticas e um jogo diferenciado, mas por mudar o patamar das equipes por onde passou. Desde a terceira divisão portuguesa, levando os times à elite, como na primeira divisão, chegando próximo aos gigantes e brigando por Europa League, nível que dificilmente essas equipes almejariam na temporada. Sendo assim, Jorge Jesus já era uma realidade em Portugal, e o Braga apostou todas as suas fichas em Jesus. E Jorge Jesus chega no Braga e causa grande impacto no clube, levando o Braga a uma 5ª colocação no Campeonato Português e às 8ª de final da Europa League. Jorge Jesus buscava seu espaço visando os 3 grandes clubes de Portugal, que seria Porto, Benfica e Sporting. E depois de provar o seu valor em todos os pequenos clubes de Portugal, após incansáveis 20 anos como treinador, no ano de 2009, Jorge Jesus recebe propostas do Benfica, que na época via o Porto, seu maior rival, ganhar tudo em Portugal. E Jorge Jesus chegava para mostrar o seu valor e como a maior aposta da diretoria do Benfica. O ano é 2009 e Jorge Jesus já chegou sendo campeão português e tirando o Benfica de 5 anos da fila, em um time montado por Jorge Jesus com grandes craques, como Davi Luiz, Allan Kardec, Luizão e Di Maria. Jorge Jesus tinha posse de bola como seu principal estilo de jogo, mas no ano seguinte, o Porto voltou a ganhar o campeonato português. Fato é que o Benfica era o favorito para aquele mesmo ano, com um belo futebol apresentado por Jorge Jesus e com a equipe jamais entrosada. E na última rodada contra o Porto, um empate bastava para o Benfica ser campeão. E no último minuto, o brasileiro Kelvin faz o gol para o Porto. E Jorge Jesus se ajoelha, estando nítido o sentimento de decepção de toda uma temporada jogada pelo ralo. Fato é que Jorge Jesus potencializou grandes jogadores no futebol mundial. O Matic, com passagens pelo Chelsea e hoje jogando pelo Manchester United, fala que Jorge Jesus foi o treinador que mais ensinou ele no futebol. Ele jogava como 10 e Jorge Jesus colocou ele como um meia de ligação ou até mesmo um volante para criar as jogadas com mais qualidade. Sendo assim, Matic deslanchou no futebol.
Jorge Jesus bateu muitos recordes com o Benfica, em gols, vitórias, títulos e muito mais. Conquistou o respeito de todos os outros clubes portugueses. Além de ser muito bom no que faz, Jorge Jesus ganhou fama por ser um pouco falastrão no mundo do futebol, sempre se colocando como o melhor treinador do mundo. E quando perdeu para o Porto essa final, ainda com os jogadores comemorando dentro de campo, as luzes do estádio se apagam. Após a comemoração, o Porto solta uma nota oficial falando que as luzes deveriam ter sido apagadas antes, 2 horas antes, para evitar o começo da partida. Sendo assim, Jorge Jesus também responde, em nota oficial: "Eu sou treinador, não eletricista." Quando treinava o Benfica, foi perguntado se Jorge Jesus treinaria o Porto. Jorge Jesus falou: "Treinar o Porto? Quem chega ao topo nunca quer andar para trás", provocando seu arquirrival. Em coletiva, já chegou a questionar até seu próprio time. Quando perguntado por que não tinha títulos naquela temporada, Jorge Jesus pergunta para o repórter: "O que era o Benfica antes de mim?" E após todas essas polêmicas, Jorge Jesus sai do Benfica e vai para o Sporting de Portugal, sendo para muitos torcedores uma grande traição por parte de Jorge Jesus. Jorge Jesus chega no Sporting para tirar o Sporting da fila, mas acabou fracassando nos maiores campeonatos. E o único título que conseguiu no time em que seu pai foi jogador foi uma Taça de Portugal. E essa Taça de Portugal tem um gosto especial para Jorge Jesus. Não é um título de grande importância em Portugal, mas por ser disputada no estádio de Jamor, estádio onde o avô de Jorge Jesus faleceu assistindo um jogo com Jorge Jesus, a final de Portugal continua sendo no estádio de Jamor, e por isso Jorge Jesus tem um grande carinho especial por essa taça. Mas o desempenho de Jorge Jesus no Sporting não foi um dos melhores, e pelo simples fato da torcida do Sporting estar cansada pelos maus resultados, a torcida invadiu o centro de treinamento encapuzados e agrediram jogadores e comissão técnica. A partir desse acontecido, muitos jogadores pediram para sair do Sporting, e Jorge Jesus foi um deles. Sem um grande trabalho no Sporting, nenhum clube da Europa estaria disposto a pagar o que Jorge Jesus recebia na época. Jesus era um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Então, Jorge Jesus sai do Sporting e vai direto para a Arábia Saudita, treinar o Al Hilal e dar resultados, ganhando todos os principais campeonatos disputados e impondo seu estilo de jogo. E no ano de 2019, Jorge Jesus recebe propostas do Vasco, mas não aceitou, alegando que no futebol brasileiro existe muitas trocas de técnicos. Fato é que Jorge Jesus já tinha escolhido seu clube preferido no Brasil e estava esperando apenas o momento certo para mostrar o seu trabalho. Após o trabalho falho de Abel Braga no Flamengo, Jorge Jesus é apresentado como treinador do Flamengo e tem o intervalo da Copa América para treinar a sua equipe. E na sua chegada deu declarações que previam um futuro rubro-negro. Jorge Jesus disse: "Em toda a minha carreira por onde passei triunfei, e tenho toda a certeza que no Flamengo também irei triunfar." Rapidamente Jorge Jesus acha um patinho feio na equipe, e faz questão de resgatar esse cara, e coloca o William Arão como o principal jogador da equipe. O seu grito com o Tamal Arão em um jogo treino viralizou na internet, e ele fez questão de reforçar que viralizou não pelo fato das pessoas gostarem da cobrança do treinador, mas sim pela torcida não acreditar mais naquele jogador. As pessoas insistiam que o treinador colocasse Cuéllar no time, mas Jorge Jesus sempre insistiu com o William Arão, falando que Arão teria muito mais técnica que Cuéllar. Mas nem tudo foram flores entre Jorge Jesus e Flamengo. No início no Flamengo, passou por uma pequena turbulência após ser eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense nos pênaltis. Chegou a ser cobrado pela torcida no aeroporto e deu declarações fortes, falando: "Cobrem dentro de campo. Lugar de torcedor é na arquibancada", e não se mostrou intimidado com a pressão dos torcedores no aeroporto. Fato é que com o passar dos dias Jorge Jesus foi mostrando seu trabalho, com a grande classificação do Maracanã contra o Emelec na Libertadores, e assim Jorge Jesus conseguiu entender o tamanho do seu clube, e após ficar a 10 pontos de diferença do Santos de Sampaoli, o Flamengo conseguiu alcançar e buscar essa diferença em uma sequência absurda de vitórias. Jorge Jesus chegou no Brasil quebrando recordes, como fez em toda a sua carreira. Ficou marcado por entrevistas polêmicas, e após perder muitos jogadores por lesão, a sua entrevista questionando o número de lesões voltou a viralizar na internet. Fato é que Jorge Jesus transformou o time do Flamengo. Um time que era muitas vezes afoito e tomava gol no final da partida, começou a se impor e conquistar toda a América, passando por cima do Internacional de Porto Alegre e dando um baile no Grêmio na semifinal da Libertadores, e vencendo o River Plate de virada na final, sendo que no começo do jogo o time não mostrava reação e sentiu o peso daquela decisão. E Jorge Jesus não se mostrou afoito e mostrou estar pronto para ser campeão.
fazendo mudanças pontuais e instruindo muito bem seus jogadores, resultando no título da Libertadores. E depois de 38 anos, o Flamengo é campeão da Libertadores. Após conquistar a Libertadores, Jorge Jesus comemorava com seus jogadores e teve seu nome gritado no trio elétrico. E em cima do trio, Jorge Jesus voltou a provocar, falando 5, mas dessa vez em tom de descontração. E no dia seguinte, Jorge Jesus é campeão brasileiro com o Flamengo, quebrando recordes em pontos na tabela e em quantidades de gol, sendo que nenhum outro time brasileiro além do Santos de Pelé conseguiu conquistar o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano. Jorge Jesus já deixou bem claro seu amor pelo Flamengo e achou que a sua adaptação seria muito mais difícil, e estar encantado com a torcida rubro-negra e com seu time do Flamengo. Jorge Jesus tem o sonho de conquistar a Champions League algum dia e comandar times de primeiro escalão na Europa. E após ser campeão da Libertadores e do Brasileirão, o seu maior objetivo a ser cumprido é conquistar o Mundial de Clubes. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!